Oi pessoal, eu sou o Moisés. Esse é mais um vídeo do Gathering Soldier que eu vou mostrar para vocês como foi o meu pré-release. Vou mostrar aqui para vocês como é um kit de pré e vou dizer para vocês a minha experiência. Eu joguei 3 pré-releases em São Paulo e vou mostrar para vocês os 3 decks que eu usei para poder jogar os pré-releases. Confesso que minhas pools não foram tão fáceis assim de montar, né? As cartas não pareceram muito óbvias ali na hora, mas eu tentei fazer o que dava com a minha pool. Vou mostrar aqui para vocês como é a caixinha do kit, o que é que vem dentro da caixinha, tá? E aí a gente vai partir para os decks, tá bem? Ah, aqui, como vocês podem ver, aqui a caixinha vem com uma imagem dentro dela, tá? Aqui a gente tem o Garland com um menu de opções de ações da gente, né? Do Final Fantasy 1. E aqui a gente tem os 4 Warriors of Light com algumas das classes que você pode escolher no começo do jogo. Nessa época ainda não era o sistema de jobs que a gente viu lá no jogo, né? Mas aqui são algumas das classes que você pode escolher no primeiro jogo, tá? Entre as 8 disponíveis. E aí a gente abre aqui dentro, tem uma caixinha aqui onde vem. Eu já mostro direitinho essa caixinha para vocês. Novamente, aqui a gente tem os Warriors of Light, tem aqui um detalhezinho que é do jogo, que mostra, às vezes, quando você dá uns golpes no Final Fantasy 1, aparece tipo, a quantidade de hits que aquele seu golpe dá, tá? E aqui eu quero ressaltar também que na própria caixinha, ó, vem alguns marcadores, a caixa por dentro ela tem também um cenário, né? E aqui a gente tem os marcadores, eu achei muito legal que eles fizeram nessa artezinha pixelada, ao invés do tradicional que eles costumam fazer, né? Até como homenagem ao próprio Final Fantasy 1, né? Que é da era dos pixelados. Eu senti falta que eu tinha visto nas imagens promocionais que o boosterzinho que vinha a carta promocional, né, a carta promo do kit, não veio com a artezinha do Garland, né? Era mais ou menos para ser essa artezinha aqui, pelo menos que eu tinha visto no material promo, mas não apareceu, tá? Então aqui a gente já viu a caixinha, aqui o verso da caixinha com o cristal, e aí quando você abre, né, a caixinha vem esse essa frase, né? Responda ao chamado dos cristais, né? Nós como Warriors of Light, aqui nós não estamos como planinautas, estamos como Warriors of Light. Como já mostrei aqui também a caixinha para vocês, até o símbolo da centelha de Magic está todo nessa arte pixelada, tá? E aqui a gente abre o kit. Eu vou pegar aqui de outro kit que eu tenho para mostrar para vocês também que vem outras coisas que vêm, né? Aqui não já não tem o dadinho que vem da coleção, mas aqui, ó, esse dadinho é um dos que vem, tá? Ele esse aqui é o da cor branca, ele pode vir em todas as cores do Magic e tem um especial que vem num azul acrílico que até eu vi uma pessoa tirando a treva, né? Ela tirou no kit dela o acrílico, quase que ela esquece na mesa do cheiro. Coitada, ela tava tão empolgada que quase esquece um dado valiosíssimo, né? Aí aqui a gente vê que esse dadinho tem a numeração com a centelha é o número 1, né? E aí você vai crescendo até chegar no FF, que é o número 20, tá? Então, esse dado aqui não é igual aos dados, não são iguais aos dados tradicionais de RPG, tá? Esse dadinho aqui, é melhor mostrar na câmera aqui. Esse dadinho, se você for usar no seu RPG, você vê que a distribuição de números dele segue uma ordem
crescente de baixo para cima. Então, não usem esses dados nos RPGs de nas sessões de RPG de vocês, tá? Ah, além disso, vem 6 desses pacotinhos aqui, eu já abri, né? Porque eu gosto de guardar os pacotinhos, tá? Eu tenho isso. Aqui a gente também tem esses divisores, tá? A gente vem com esses divisores dentro do próprio kit. Aqui mostrando o rei, quando você pedir, você mostra os cristais, cada um com o seu cristal, cada Warrior of Light foi escolhido por um cristal, e aí eles mostram o cristal pro rei, mostrando que são os guerreiros escolhidos, né? E aí eles vão salvar a princesa Sarah para que ele possa abrir caminho, para que eles possam seguir a aventura deles, tá? Para poder salvar o mundo. E aqui eu vou começar a mostrar para vocês a montagem. Outra coisa que vem também são os guiazinhos, né, de release, que mostra para você como é que você monta um deckzinho no selado, né, e é bem por aqui mesmo que vocês vão ver que eu montei o meu deck, né. Ah, Tem essa vibe. 40 cartas, 17 terrenos, 15 a 18 criaturas, 5 a 8 outras mágicas, né? E aqui a gente vai para a montagem do meu deck, tá? Ah, Aqui foi uma das cartas que foram base assim para a montagem do deck, né? Porque o Noctis aqui nessa versão do Kenrith é muito forte, tá? É uma carta muito forte mesmo. Desculpa se eu não estou olhando muito para a câmera, ainda estou me acostumando muito com isso, tá? Então, e a minha visão da tela tá aqui pro outro lado, então por vezes eu tenho que ficar olhando. Eu ainda não sistematizei bem o meu setup, mas vai dar certo, tá? E aqui, outra cartinha importante que eu achei foi o Wind Crystal. Acabei não usando muito, talvez tenha sido uma opção ruim ter usado o Wind Crystal, tá? Acabou que nem para reduzir o custo e nem para me dar mais vida ele serviu. Eu realmente achei pouco ele, tá? E quando ele veio já não era mais útil. O Safer foi uma carta que eu coloquei só nas minhas segunda e terceira. Só na minha última partida, né? Porque a minha segunda partida o meu oponente estava com uma pool muito boa. Eu fui amassado, né? Então coloquei o Safer mais para ter uma criatura mais forte. A habilidade dele é muito boa, né? Sempre que uma criatura que você controla ataca sozinha, ela ganha Double Strike até o fim do turno. Só isso já é muito bom se você tiver uma criatura forte. E sempre que ele causa dano de combate ao jogador, eu posso conjurar um instantâneo ou feitiço com valor de mana 3 ou menos no meu cemitério sem pagar seu custo de mana. E aí eu exilo aquela mágica ao invés dela ir pro cemitério, né? Aquela carta ao invés dela ir pro cemitério. Então ele por si só é muito bom, né? Eu fiz um deck com uma base mais Orzhov e Splash para vermelho. A princípio não pelo Safer, mas depois eu coloquei. Mas foi principalmente para pôr o Joshua no deck, né? O Joshua foi a minha carta promo do bundle, tá? E aí que ele tem a seguinte habilidade: quando ele entra, eu descarto 2 cards e compro aquela quantidade de cards. Eu posso pagar 3 manas genéricos, um vermelho e um branco, virar e exilar o Joshua para ele entrar virado, né? E aí ele se transforma na Fênix, né? É o portador do fogo, que tem nos 2 primeiros capítulos Rising Flames, que causa 2 de dano a cada oponente. Lembrando que como ela tem lifelink, né? Vou ficar mexendo para vocês curtirem o foilzinho da carta, que é bem bonito, tá? Ressalta bem as chamas da Fênix. Ah, Como ela tem lifelink, você ganha aquilo em vida também, aquela quantidade, porque é ela que está causando o dano. E a terceira habilidade, você devolve criaturas do seu cemitério com custo de mana total 6 ou menos, né? Você pode escolher 2, 3 criaturas se o valor somado do mana delas, do custo de mana delas, for 6 ou menos, tá? Então, isso é uma habilidade muito boa, muito boa. Ainda mais se a curva do seu deck for baixa. Aqui é uma remoção, né? Ela tá shieldada porque essa aqui vai para a pasta, que ela é foil, tá? Outra que vai para a pasta
porque é foil, eu ainda não coloquei para mostrar para vocês, é o Dwarven Castle Guard. É uma cartinha que gera uma fichinha quando ela é destruída, então ela tá mais ali para bloquear, né? É uma carta 2/1 na curva 2 gera outra ficha quando morre, né? Tem alguns valores de sacrifício. Aqui um dos terreninhos que eu botei, Adventurers Inc. Eu botei mais porque ganha vida, né? O deck tem algumas coisas que ganham vida. Se eu tivesse usado mais o Wind Crystal, eu teria ganho mais vida com esse tipo de recurso, né? Outra cartinha que veio foil também, eu usei no deck, foi o Vayne's Treachery. Uma boa se mostrou uma boa remoção nos meus pré-releases, então uma carta que eu usei bastante, tá? No selado, ela é muito boa. Qualquer limitado, essa carta parece ser uma remoção muito boa. Outra remoção muito boa, o Overkill, tá? Se você achar um Overkill, estiver jogando no preto, ou mesmo se você não tiver nenhuma remoção, quiser splashar pro preto, eu acho uma boa, tá? É uma boa remoção. E aqui outra carta, uma das cartas que me fez ir também pro Orzhov foi o Gabranth, né? Você acabar suas criaturas morrendo muito ou tendo condição de sacrificar, ele fica muito forte. Ele já tem ameaçar, né? E colocando os marcadores nele, ele vai ficando mais forte. Entra no turno 2, tá? Então tem um valor muito grande nisso. Ah, mais uma carta aqui que eu achei interessante colocar, porque tem. Só pelas habilidades básicas que tem, iniciativa, lifelink e vigilância, uma carta que não vira para atacar. Então ela é boa ofensiva e defensivamente. Qualquer equipamento que eu colocasse no Squall, ele ficaria bem forte, né? Isso aqui é um reprint da Danita Capachena, tá? É uma carta legal. Outra boa remoção, Fatal Push, aqui, que se aproveitava muito se eu perdesse uma criatura, porque normalmente ela só destrói criaturas com mana, valor de mana 2 ou menos, mas se uma criatura minha morreu no turno, ao invés disso eu posso destruir uma criatura com o valor de mana 4 ou menos. Né? Então, eu consigo destruir um range maior de criaturas em criaturas mais perigosas apenas por 1 de mana, né? Em instant speed. Aí aqui botei mais por evasão, né? Tem um outro artefato aqui, mas nem tantos. Aqui Crossroad Villages para corrigir o meu mana. Aqui foi um dos terrenos que eu achei da coleção, por isso que está aqui também. Um artefatinho que é um equipamento que podia dar uma força ali pro Squall, aumentando um pouco o poder dele, criei uma ficha, né? Eu tinha poucas opções, eu tinha muita criatura boa com equipamento e poucos equipamentos, né? Isso foi um pouquinho problemático para mim no meu pré. Outro terreninho que eu botei porque ele ajudava ali a corrigir o mana, né? Ainda mais o deck Orzhov. Outra remoção, tinham boas remoções nos meus decks, tá? E aqui ainda é um ramp, White Aura Sight. Ariman é uma carta que gera valor de sacrifício, né? Apesar de 3 ser muito mana, mas ele gerava esse valor. E além de ser um bom bloqueador, né? Bom ataque no alto e bom bloque se eu deixar ele paradinho ali com um toque mortífero, tá? Retais tiravam. É uma carta que eu posso usar só para sacrificar. Vai ficar ali no campo só para eu poder sacrificar para as cartas que eu tinha. E ainda fazia meu oponente perder um recurso da mão. Né? Outra Monk's Fist. Aqui, outra carta para me ajudar com mana vermelho, poder corrigir o mana que eu precisasse. Aí eu tinha esse Kutrub Forayer, né? Que a minha ideia era muito tentar atacar com uma ou outra criaturinha para ir drenando um pouquinho de vida dos meus oponentes. E aí, se a criatura morresse, a minha criatura morresse porque fosse bloqueada, eu só baixava ele e destruía a criatura do meu oponente. Isso acabou acontecendo, né? Seria melhor se ele tivesse flash, tá? Eu acho que dentro dessa carta, talvez um errinho de design dela, mesmo que ela custasse um mana a mais, mas ela seria muito melhor se ela tivesse flash, tá? Isso eu senti falta nessa carta. Um Chocomog para poder fortalecer mais as minhas criaturas. Ele é uma carta boa, assim, se você trabalha com bichos pequenos no início da curva para poder ir fortalecendo por 3 turnos. Eu gosto muito dessa carta, tá? Mais uma remoção aqui, é uma remoção que me dá vida, né? Novamente, não consegui me aproveitar do White Aura Sight, mas é uma carta, uma remoção muito boa. O Blitzball para ajudar a corrigir meu mana e com algumas criaturas lendárias que eu tinha no deck ajudava bastante.
E o Rufus Shinra, né? Que era uma criatura que podia atacar bem, até porque ele tem uma boa defesa, então eu podia ficar atacando com ele e ficar criando a fichinha do Darkstar, né? O fato dele sempre criar essa ficha, e uma ficha que eu podia usar recorrentemente para sacrificar, era muito bom para mim. Então, era uma coisa que eu queria ter me aproveitado mais, só que ele apareceu muito pouco no meu pré, né? Nesse pré aqui eu fiquei 2-1, né? Foram 3 rodadas, foi um pré que eu joguei na Bazar de Bagdá, eu fiz 2-1, só que porque a primeira partida eu fiquei de bye. Foi, não tinha um número ímpar de participantes e uma pessoa ficou de fora, essa pessoa fui eu. Né? Então eu ganhei a primeira partida sem jogar. Né? Aí na segunda partida eu fui amassado, porque meu oponente estava com um deck. Ele estava com um deck com a mesma ideia do meu, só que ele tinha cartas mais fortes dentro da proposta de sacrifício. Por exemplo, ele tinha o Sephiroth, ele tinha uma Gage Gloves, ele tinha tanto o Rufus quanto o Gabranth. Então, assim, para mim foi muito difícil ir contendo ele. Ainda consegui segurar por um momento, porque eu tinha as minhas remoções, mas toda vez que eu tirava uma criatura do meu oponente, ele descia outra tão forte quanto. Então, acabou tendo muita diferença entre as nossas pools nesse sentido, mesmo sendo o mesmo arquétipo. Aí na terceira partida eu joguei com a Ayu da Mughul's Cave, né? E aí eu ganhei dela, né? Mas muito também porque ela não conseguiu fazer muita coisa. Ela ficou muito. Eu não lembro agora se ela zicou muito, se ela tinha pouco terreno. Na verdade é porque o jogo dela estava com uma curva muito alta. Né? Ela só estava com as criaturas de curva alta e ela demorou muito a fazer o jogo dela. Enquanto eu achei muitas. Os meus decks, as minhas mãos vieram muito curvadinhas, então estava agressivando ela o tempo todo e ela não tinha resposta para as minhas ameaças. Então ela acabou perdendo o jogo, mas no fim das contas, isso é o de menos, a gente se divertiu bastante, né? Tinha muita gente iniciando ali no Magic, então foi um clima muito amistoso, foi um clima ali da gente curtir a coleção, e a galera curtiu bastante a coleção, né? Além da Yu, tinham outras pessoas que estavam iniciando no Magic, então isso foi muito legal. Sentir a galera chegando e gostando dos eventos, né? Para você ver como um pré-release é um bom evento, mesmo você sabendo pouco de México, é um bom evento para você entrar. Claro, se você olha para a pool ali, não tem uma premiação tão que possa trazer um acirramento maior nos ânimos da competição, né? Que é o caso do que a gente participou. Então, foi uma boa experiência, tá? Então, esse foi o meu primeiro deck. Aí, isso foi no sábado, tá? No dia 7. Aí, no dia 8, eu fui para Citadel, Rob Store, e aí, aqui veio o meu segundo deck, tá? Aí lá, ao invés de montar um Orzhov, eu joguei de Golgari, tá? Joguei de Golgari e vocês vão ver por que aqui nas cartas que eu vou mostrar. Essa aqui foi a. Eu acho que em todos eu joguei com a minha promo. Não, no terceiro eu não joguei com a promo. Nesse aqui eu também joguei com a promo, que foi Midgar, City of Mako. Né? É uma carta que na parte de aventura eu sacrifico um artefato ou uma criatura. Se eu fizer, compro 2 cartas. E na outra parte é um terreno. Né? Ele entra virado e gera uma mana preta. Tá? A segunda carta é nada mais, nada menos do que Genova, Calamidade Ancestral. 2 manas genéricos, um preto, um verde, 1/5, criatura alien, né? É bem. E no começo do combate, no meu turno, eu coloco uma quantidade de marcadores +1/+1 igual ao poder de Genova em até uma outra criatura alvo, não pode ser nela. Né? Aquela criatura se torna um mutante em adição aos seus outros tipos, e isso pro resto do jogo, tá? Sempre que um mutante que eu controlo morre durante o meu turno, e isso é importante notar, tá? Porque eu notei que algumas pessoas não estavam ligadas disso, né? É apenas durante o meu turno que funcionava isso. Eu comprava cards igual ao poder daquela criatura, tá? Muito boa essa carta. Essa parte do draw mesmo sendo só no meu turno,
era muito bom, uma situação que eu tivesse precisando, atacava com a criatura, tô sem recurso na mão, sacrificava por um Midgar City of Mako, outra coisa, e já obtinha aquela vantagem, tá? Ou mesmo para uma criatura que eu deixava na defensiva, mas tinha que ser, lembrando, tinha que ser no meu turno, né? Aqui uma das maravilhas que eu achei no deck, tá? Imagina que eu cometi a atrocidade de equipar Genova com a Buster Sword. Mas talvez isso não tenha sido o pior. Ou foi? Aí vai dar a opinião de vocês. Comenta aqui, fala nos comentários se você acha pior ter equipado a Buster Sword na Genova ou na próxima carta uma das próximas cartas que eu vou mostrar, tá? Só lembrando, a Buster Sword ela tem equipar 2, custa 3 genéricos. Criatura equipada ganha mais 2, e sempre que a criatura equipada causa dano de combate a um jogador, compra um card. Então eu posso conjurar uma mágica qualquer da minha mão com valor de mana menor ou igual que o dano causado sem pagar seu custo de mana. É muito forte essa carta. É muito forte. E isso aqui, ó, o cast é de qualquer tipo de carta na hora que que essa habilidade se resolver, tá? Então, pode ser qualquer coisa, pode ser uma criatura gigante, tá? Criatura de custo 7, 8, você pode já pôr na mesa sem pagar custo de mana. Essa carta é muito boa. A Buster Sword é muito boa. Fiquei muito feliz de ter achado essa carta. Não foi. Já já vocês vão ver quem eu equipei a Buster Sword, mas não é essa carta agora. Aqui a gente tem Search for the Frozen Aspect, que é Nature's Claim, né? Essa é uma carta que acabou sendo genericamente muito boa, porque sempre tinha algum encantamento ou artefato nos decks dos meus oponentes que era muito forte. Ou algum summon, ou algum equipamento muito forte, né? Que equipamentos são artefatos, né? Então, isso aqui acabou indo main deck mesmo. Em um momento não era main deck, mas chegou um momento que eu tive que colocar de main deck porque já estava recorrente, né? E muita gente não gostou porque isso aqui parece é muita vibe de print do jogo, mas eu particularmente achei muito legal, tá? Podia não ter sido print do jogo, né? Podia ter sido uma arte encomendada, mas enfim. Sabe, né? A Wizards não deve ter dinheiro para essa coleção, cobrou barato, né? Até pela coleção, eles não devem ter muito dinheiro para poder pagar artistas para fazer essas artes, né? Resentful Revelation, né? Pelo menos o Sephiroth apareceu de alguma forma no deck. Spoiler, não teve mais carta, não teve carta do Sephiroth aqui. É uma carta bem. Essa carta me ajudou em muitas situações, porque o fato de eu olhar fazer esse card selection das 3 do topo, pôr uma na minha mão e ainda pôr cartas no cemitério, a coisa de pôr cartas no cemitério também me ajudava. Essa carta me ajudou bastante. E não foram poucas as vezes que eu conjurei também ela pelo flashback, estando no cemitério, tá? Essa carta aqui pode ser bem útil, né? Se você quer ir dar uma filtrada e se você utiliza o seu cemitério de alguma forma, tá? Aqui, um dos meus usos de cemitério, Evil Reawakened, né? Que mostra o X-Death ressurgindo em Final Fantasy V. Né, que devolve uma card de criatura do meu cemitério para o campo de batalha com 2 marcadores mais um adicionais. Quem é que eu costumava voltar? Genova. Né? Entrava com 3 marcadores e fortalecia ainda mais as minhas criaturas com marcadores. Né? Absurdo. Uma excelente interação. Aqui, o nosso Cactuazinho, né? Mesmo ele tendo que entrar o tempo todo, mas ele só custa um verde, então tem um negócio do delay, mas você começar isso aqui na curva 1, 3-3, ele tem o seu valor, tá? Além de, não vou mais usar, ponho só para ser um sacrifício para alguma coisa, tá? Chocobo Kick, uma boa remoção se você tem criaturas fortes, tá? E ele ainda pode causar o dano dobrado se você devolver uma land para sua mão. É ainda melhor esse tipo de carta se você tiver alguma coisa com landfall, tá? Aqui eu usei essa carta muito porque eu senti em algum momento que estava faltando alcance no meu deck. E apareceram muitas cartas com voar. E eu senti que eu estava perdendo no ar.
né? Então, foi uma carta que acabou sendo importante, apesar desse custo imoral de equipar 6, né? Ela, tudo bem, dá mais dois, dá alcance, mas, poxa, 6 de equipar, cara, é muito, muito alto, muito alto. Gigantoad, nos meus jogos, pelo que eu me lembrei, nunca chegou a custar 6, a ficar 6/6, né? Mas ele é um 4/4 na curva 4, isso já é um status bem justo para uma criatura de curva 4. E ele fica 6/6 se eu tiver 7 ou mais terrenos. Então, ele fica mais forte no late game, né? E aqui não foi o Cloud que eu equipei a Buster Sword que me deu uma vitória, chegou a me dar duas vitórias, inclusive, tá? Mas foi Cloud of Darkness. Cloud of Darkness é uma carta bem legal, porque já que eu tenho algumas cartas que alimentam o cemitério, né? Principalmente aquela do Sephiroth, né? Resentful Revelation, ah, eu conseguia ter um bom volume de permanentes no meu cemitério, principalmente terrenos. Ele conta aqui os terrenos, tá? Também, como nessas cartas. E ela entrava, era uma remoção e é uma 3/3, né? Com voar. Então, equipar Buster Sword nela e ainda fortalecer com a Genova, se isso fosse possível, olha, isso aconteceu, tá? Muito legal isso. Aqui, um terreno preto e verde, né? Preto e vermelho. Hum, por que será que eu botei o vermelho? A gente vai já saber. Novamente, outra Battle at the Big Bridge, que é o Fatal Push, né? Aqui eu já falei para vocês, é uma boa remoção. Outro Vayne's Treachery, boa remoção. Aqui uma carta que acabava sendo legal nessa interação com o cemitério, tá? O Shambling Seath, né? O problema, assim, uma criatura de custo 3 que entra virado. Eu só não gostei da parte dele entrar virado, né? Se pelo menos quando ele ressuscitasse, ele fosse para o campo de batalha, beleza, mas ainda vai para nossa mão e quando vai da nossa mão para o campo, ainda vai virado. Essa parte de entrar virado sempre, mesmo castado conjurado da mão, é, é- é- me pega muito negativamente na carta, mas ela foi útil no meu jogo, tá? Cornered by Black Mages. É uma carta que eu não gosto tanto de remoção, mas estava me faltando a opção, tá? Eu precisei usar essa carta. Gerava um corpo, tá? 0/1 ali, que no mínimo podia me defender de algum bicho maior que não tivesse evasão. E o meu oponente sacrificava uma criatura. Infelizmente, na maioria das vezes, meu oponente tinha mais do que uma criatura, em geral ele sacrificava uma mais fraquinha. Tinha entrado no começo do jogo e eu não tinha como lidar com ela, né? Então, há um outro daqueles que True for Layer, né? Já falei mais sobre ela, e foram dois aqui que eu acabei usando. Como é um deck que sacrifica também ele entrar sem fazer muita coisa. Ele acabou sendo importante exilando cartas do cemitério dos oponentes em caso que o oponente usava o cemitério, né? Eu tive alguns desses casos e isso acabou sendo bom para mim, né? E aqui o Malborão, essa carta aqui é boa, essa carta aqui é muito boa. Malboro é muito bom, tá? Eu gosto, mesmo sendo na curva 6 no early game, usar ele para pegar terreno se tivesse faltando para mim, e depois no late game eu poder conjurar isso daqui para poder trazer, dar muito bem, causar um impacto no jogo do meu oponente, né? Descartar uma carta, se meu oponente tivesse com pouca carta na mão, causar 2 de dano e exilar 3 do topo. O Malboro é uma comum muito boa, tá? Talvez seja uma das melhores comuns do jogo. O Granpulso Oshu é uma cartazinha boa defensivamente, né? No início do jogo ele entra ali entra logo cedo, mas é um 1/1 com Death Touch. Essa criatura geralmente você vai usar para segurar ali para bloquear uma coisa mais impactante na mesa do seu oponente, tá? E às vezes ele chama uma remoção que podia estar indo para uma criatura mais importante sua, né? Porque ele tá travando pode estar travando os ataques do seu oponente. Aqui aí são dois Goblin Guardianer, né? Que eu usava para rampar mesmo, tentar acelerar meu jogo. E ele tem uma resistência bem razoável, né? De 3, então eu gostava de ter ele no meu deck. Loporit Scout, né? Ele com a quantidade de criaturas e essa coisa de voltar algumas para a mão, e mesmo com o Cactuar,
né? Ela acabava quase sempre na hora de atacar sendo uma 4-3 pelo menos, quando eu não equipava com a Buster Sword, ou não transformava no mutante com marcadores com a Genova. E aqui o motivo do mana vermelho, Gladiolus, né? O Gladiolus é só muito forte, tá? É uma carta muito forte. Tá? Se você acha ele no seu pré, no seu selado, nossa, e você tem uma pool interessante, minimamente interessante no vermelho e no verde, você vai usar o Gladius. Porque ele já procura um terreno, ele já entra ativando a habilidade dele de landfall, dando mais 2 e atrapalhar para alguma criatura sua, tá? E se o seu deck rampa legal, poxa, olha, ele vai fazer muita desgraça, mesmo ele não se dando esse atropelar. Notem que ele só dá, o landfall dele só pode dar alvo para outra criatura alvo, tá? Não pode ser para ele, infelizmente. E um Monk's Fist, novamente, são 2 corpos aqui que eu poderia sacrificar o Monk's Fist pro próprio Vayne Treachery ou pro Midgar, ou pra Midgar, tá? Para poder comprar carta. Então isso para mim era importante. E mais um terreninho para corrigir mana, tá certo? Então, esse daqui foi o meu deck. Eu fiz 3-3 no pré da Citadel, fiquei em 36º lugar. Eu não tinha dito, mas no deck da Bazar eu fiquei em 4º lugar, ganhei 2 boosters lá no pré da Citadel. Eu fiz 3-3. Foi ali uma média. Considerando que assim, tinham muitos oponentes com pools absurdas, absurdas. Foi muito assim, meu pré. Perdi a primeira, ganhei a segunda. Perdi a terceira, ganhei a quarta. Perdi a quinta, ganhei a sexta. Meu deck tava ali na média, entendeu? Por isso que eu fiquei ali realmente na média. Meu deck não foi tão especial, mas não foi um deck ruim. Então ele ficou na média. Não premiei, mas eu me diverti muito, né? Fiz o que dava para fazer com o que eu senti que dava para fazer com o meu deck, né? Eu tentei avaliar outras possibilidades, mas sinceramente não tinha outra coisa melhor nos meus decks. Você viu aqui que eu usei 3 das raras e os meus decks vieram cada um só com uma rara mesmo, tá? Então as outras não me davam segurança de jogar com nenhuma outra combinação de cores, nenhum outro arquétipo, tá? E aqui finalmente nós vamos pro deck que eu usei no jogo do Shepa com a Polar, tá? Esse daqui foi especial para mim, principalmente porque eu peguei um Vivi Ornithier, né? Nossa, isso aqui é engraçado porque eu. ah, um amigo meu e do Thiago, né, lá do Diário Planinalta, o Fernandinho. Beijo, Fernandinho. É, eu e o Thiago estávamos frente a frente na mesa, né? Quando fomos abrir, quando a gente recebeu os nossos kits. A Fernandinho disse qual era o kit bom, né? Ele disse, não, é esse aqui. Ele disse que era o que estava com o Thiago, do lado do Thiago. Eu disse, beleza, Thiago, então vamos trocar aqui. Então, esse kit é meu. Você está dizendo que vamos testar aqui se o Fernandinho realmente é bom. Beleza. Resultado, peguei o Vivi. Mas mais pra frente eu vou dizer pra vocês como é que acabou a história, em termos do torneio. Então, Vivi, acho que vocês, a essa altura, todo mundo já sabe que Vivi faz, mas se não sabem, primeira habilidade paga 0. Eu posso adicionar X de mana em qualquer combinação de azul ou vermelho, sendo X o poder do Vivi. E eu só posso ativar isso no meu turno e apenas uma vez por turno. Tá? E a segunda habilidade, sempre que eu conjuro uma mágica não de criatura, eu coloco o marcador mais 1 no Vivi e ele causa 1 de dano a cada oponente. Essa carta é simplesmente sensacional. Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Aqui, uma carta não de criatura, cargo chip. 2/3, voar vigilância, é um artefato veículo, então ele só é criatura se for tripulado, tá? Na sua mão ele não é criatura, no campo de batalha não é criatura se não for tripulado. Voar vigilância, 2/3, vira, adiciona um mana incolor, isso aqui ele pode fazer só como artefato, tá? E esse mana só pode ser gasto para conjurar uma mágica de artefato ou ativar uma habilidade de uma fonte artefato, tá? Isso aqui dá um ramp se você tiver alguns artefatos, como por exemplo, a gente já tá vendo aqui Prima Vista. Ó, aqui a gente vê como Final Fantasy IX foi importante para mim. E foi mesmo, essas cartas realmente foram bacanas no meu pré, tá?
Aqui o Prima Vista, 5/3, voar. Sempre que eu conjuro uma mágica não de criatura, se pelo menos 4 de mana foram gastos para conjurar aquela mágica, Prima Vista se transforma em uma criatura artefato até o fim do turno, tá? E ele tem tripular 2. Círculo de Poder. Aqui já é do Final Fantasy XIV, mas ele também cria uma fichinha de mago. Né? Círculo de Poder, 3 genéricos, um mana preta. Eu compro 2 cards e perco 2 de vida. Crio um mago negro zero. Um mago negro é o tipo Yu-Gi-Oh! Agora. Um Black Wizard 0/1. Sempre que eu conjuro uma mágica não de criatura, esse token causa 1 de dano a cada oponente. E os magos que eu controlo recebem +1/0 e ganham lifelink até o fim do turno. Eu vou dizer pra vocês, essa carta aqui me fez ganhar uma partida, tá? Muito boa. E olha quem apareceu de novo. Vein Treachery. Vocês viram? Esse deck eu dei uma splashada pra preto, tá? O deck foi basicamente Izzet com uma splashada pra preto. No primeiro jogo eu tentei só Izzet, mas ficou muito fraco. Ficou realmente capenga o deck. Então eu precisei adicionar o preto pra dar um pouco mais de valor e deu certo, tá? Ficou bem legal. Aqui, Thieves' Knife. Uma estratégia que eu adotei foi de ter muitas mágicas que são criaturas, mas não são criaturas, né? Porque esses equipamentos que geram ficha de criatura, eles me ajudam a poder. Eles são mágicas de não criatura, me ajudando a desencadear essas habilidades, tipo a do Vivi ou a dessas fichas de mago que eu crio. E, e tem o equipamento que me dá algum valor, né? Por exemplo, Thieves' Knife, ele dá +1/+1 e quando a criatura causava dano ao oponente, dano de combate, tá? Ao jogador, eu comprava um card, tá? Então isso aqui era muito bom para mim. Apesar do custo alto de equipar, mas era uma carta legal. E aqui a gente tem uma carta que tinha uma certa evasão, né? Era boa para. Eu não cheguei a equipar nenhuma vez com o Thieves' Knife, mas Sagin é uma carta muito boa. E tinha como fazer essa coisa dar o marcador +1/+1 e deixar ela com uma boa evasão. Obsidian Elder para criar mais fichas de Black Mages. Aqui, mais uma vez Crossroad Village para me ajudar a corrigir minha curva. Mais uma criatura que não é criatura, Red Mage's Rapier. Instant Ramen, aqui também para eu poder dar uma rodada na minha mão e ter alguma segurança com vida também, se eu ficasse numa situação muito delicada no mid-game, tá? Blitzball para me ajudar novamente a corrigir minha curva de mana, outro Mysidian Elder, Black Mage's Rod, essa carta aqui é sensacional, sensacional, você ter ali uma fichinha já 1/1 que quando conjura uma mágica já fica pingando dano. Eu fiz muito disso aqui, tá? Agora, isso daqui, Dark Knight's Great Sword, foi sensacional. O custo de equipar dessa carta é pagar 3 de vida, tá? Eu só podia fazer isso uma vez por turno. Mas o importante é essa parte, eu não pago mana, eu pago vida. Agora pensa que eu tenho essa carta aqui, que o poder dela importa. Eu pagava 3 de vida, equipava o Vivi, ficava com 3 de poder. Então, no turno que o Vivi já. No turno que o Vivi entrava, eu já conseguia equipar isso daqui e gerar esses 3 de mana. Tá? Isso era muito bom. Muito bom. Tá? Foi uma sinergia que eu descobri jogando, eu não tinha pensado nela. Mas quando eu descobri essa sinergia, e eu queria muito ter achado isso daqui também no meu deck anterior, porque isso aqui equipado na Genova também era sensacional, tá? Outra Black Mage's Rod. Aqui uma Shiva, que era uma carta boa para atrasar o oponente, apesar de eu ter conjurado pouquíssimo a Shiva. Sleep Magic, uma carta também para atrasar o oponente. Rainha Brain, aqui já para poder me ajudar a criar as fichinhas de Wizard. Outra cartinha para atrasar o oponente, né? Malboro de novo. E novamente sendo uma carta importante para me ajudar a fechar jogo, tá? Ele entra deixando o oponente no late game numa situação bem delicada. Então, o Malboro realmente é muito legal, gente. Muito legal. Um Syncopate, eu. É, é, apesar de eu não gostar muito de counter, mas diante da falta de remoções no meu deck, ele estava sendo muito importante.
acabou sendo bem importante. E Light of Judgment, né? Causa 6 pontos de dano a uma criatura e ainda destrói um equipamento que esteja anexado, né? Acabei não enfrentando muita gente com equipamentos, mas Light of Judgment é uma bela remoção apenas por causar os 6 de dano por 5 de mana, tá? E aí, gente, é isso, tá? Eu fiz 2-1 no pré do Xepa, e lá, tipo, a premiação era basicamente por cada vitória que você fazia, por cada rodada que você ganhava, né? E aí eu fiz 2-1, levei o booster de participação, mais 2 booster para casa. Desculpa. E, e aí, o que é que aconteceu com o Thiago, que eu falei para vocês que eu ia contar agora no fim? Ele fez 3-0 e levou mais um booster, né? A pool dele estava melhor para construir um deck. Apesar dele não ter achado uma carta valiosa como Vivi, mas a pool dele estava melhor para construir um deck, né? Então, escolhas, né? Mas eu fiquei bem satisfeito com os meus 3 prés, tá? Peguei cartas bem interessantes. Também peguei outras cartinhas com o pessoal, trocando, com a Lume, principalmente. A Trevor, acabei passando umas cartinhas para ela que ela não tinha ainda. Eu não sei se ela precisava, depois ela abriu uma caixa, né? Uma box, tá? E assim, mas o mais importante de tudo é a questão da experiência, tá? Pré-release é um evento que eu gosto muito. Acho muito divertido a coisa do deck building. Eu sempre gosto desse aspecto no Magic, em qualquer card game, né? Isso testa muito a perspicácia da gente ver como é que as cartas interagem, mesmo antes de jogar com elas. E depois a gente saber perceber que talvez uma coisa que a gente tenha pensado fora do jogo não seja tão legal dentro do jogo e tentar outras saídas, pensar outras possibilidades depois vendo a nossa pool. Então eu gosto muito desse tipo de evento, mas mais do que isso, estar interagindo com pessoas, quer sejam fãs ou não. Acabei conversando muito com a galera aqui, não manjava tanto de Final Fantasy, o pessoal fazia as perguntas e tal, né? O pessoal via que eu conhecia, apesar de ainda o canal não ser tão conhecido pela galera, mas só o fato de poder ter essa troca de ideias para mim é muito bom. E, e eu espero que todas as pessoas que se envolveram também, né, comigo nessa aventura, aí o Andrew, o Rick, aí no sábado o Thiago, o pessoal do Mulligan para dois, o tio Vini, do Cabrito Montes, já e já no domingo, aliás, já na segunda, né, lá no Xepa, aí teve o Tiagão de novo, a Luminovinha, a Treva e o Antares, né? Então, assim, e meu amigo Fernandinho também, e o Fernando Maluf, que eu conheci lá, que é lá do grupo da gente do Diário Planinalta, conheci lá pela primeira vez. Então, assim, cara, o Tunin Senpai também, que finalmente apareceu para jogar um pré, fiquei até surpreso que ele nunca. Não tinha aparecido ainda para jogar um pré do qual eu participasse, pelo menos que eu me lembro agora, tá? Se participou, desculpa, Tuninho, não lembro, mas eu acho que não. Mas é isso, gente. Eu tô muito satisfeito com a minha experiência, né? Eu nunca joguei tanto pré assim, seguido, 3 dias seguidos. Fiquei cansado, mas fiquei bem feliz com o desempenho, com os eventos em si, tá? Cada um com a sua peculiaridade, né? E, e é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Vocês que estão chegando agora no Magic, talvez pensem em continuar, né? Logo, logo a gente vai ter, daqui a menos de 2 meses, nós vamos ter mais uma coleção e com preços menores que esses aqui, tá? Que Edge of Eternity já é do mundo de Magic, não é uma coisa desse universo Beyond. Então, Edge of Eternity deve ser mais acessível. Se vocês tiverem interesse, fiquem ligados para ver quando é que a coleção vai ser lançada. É lá para o último fim de semana de julho, tá? Não sei a data direito, mas é para o último fim de semana de julho. Então, se vocês gostaram e quiserem se aventurar mais no Magic, pré-release são sempre uma boa opção, tá? Se você já está sabendo alguma coisa a partir de Final Fantasy e gostou do jogo, eu recomendo, tá? É,
E a gente ainda vai ter ao longo do ano mais duas coleções com essa coisa do Universo Beyond, né? Vai ser a coleção de setembro com Homem-Aranha e em novembro do Avatar. Se vocês são fãs dessas coleções, já fica aí também o recado, né? Só que já dou aquele alerta, os preços devem ser os preços, pelo menos do MSRP, né? São os mesmos de Final Fantasy, tá? Eu não sei como é que o mercado vai reagir com essas coleções diante do que aconteceu em Final Fantasy. Eu também não sei como o público dessas coleções vai reagir a essas coleções. Mas eu gostaria que fosse que os preços não fossem tão abusivos, porque os preços estão muito altos, tá? É, E para quem for do Final Fantasy, espero realmente que tenha se divertido. Para quem é do México que entrou aqui no Final Fantasy, espero que isso aqui tenha despertado o interesse de vocês em conhecer a franquia, né? Entender mais desses personagens, e eu vou estar aqui para poder ajudar vocês nisso. Mais para frente vão ter outros materiais que eu vou preparar, outros vídeos que eu vou gravar para poder conversar mais sobre isso com vocês. E aí, se vocês tiverem sugestão de conteúdo, eu peço encarecidamente, por favor, deixem nos comentários se tem alguma coisa que vocês querem. Eu tenho coisa já planejada, talvez o que vocês falarem eu já tenha em mente, ou talvez não, né? Então eu peço, por favor, comentem, porque comentar é engajamento e ajuda para mim no vídeo a espalhar, o YouTube recomendar mais esse vídeo, é bom para o canal, tá? Que está começando agora, então qualquer ajuda desse tipo agora é fundamental para que eu possa continuar o trabalho e vislumbrar outras possibilidades para o canal, tá? Então curta, comenta, compartilha a trinca de seis clássica que qualquer produtor de conteúdo pede, né? E além de se inscrever no canal, se você está assistindo aqui e não é inscrito ainda, você se inscreve, tá? E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima reunião.